Olá! Na última aula falamos sobre verbos. Vamos continuar falando mais um pouquinho. Abra um livro na página 183. Na página 183 apresenta um quadro e neste quadro fala sobre modo verbal. Os modos verbais são formas que o verbo assume para indicar a atitude do falante. Acompanhe comigo a leitura deste quadro rosa. Diz assim: os verbos apresentam também flexão de tempo, passado, presente e futuro, e flexão de modo, de acordo com a intenção que se pretende exprimir. Na língua portuguesa, há os três modos apresentados a seguir: o indicativo, que expressa certeza, convicção. O fato expresso pelo verbo certamente acontece, aconteceu ou acontecerá. Observe aqui o que acontece na frase. Olha, o menino canta. Então, o verbo canta expressa uma certeza. É um fato que acontece, né? Um fato certo, preciso. Um outro modo é o modo subjuntivo, que indica incerteza, dúvida, desejo, possibilidade ou hipótese. Exemplo: se o menino cantasse bem, eu iria. O verbo em destaque, cantasse, né, mostra algo incerto, duvidoso. Imperativo expressa ordem, instrução, pedido, conselho. Busca convencer de forma concisa e direta o interlocutor a realizar ou não determinada ação. Observe a frase: cante aquela música, menino. Então, está buscando aí convencer o interlocutor de realizar determinada ação. Cante. Vamos continuar vendo mais um pouco sobre esse tema, modos verbais. O modo indicativo também é usado para exprimir uma ação habitual, tá? Olha para esta frase: ele almoça com a avó todos os domingos. Lembra que nós falamos que o modo indicativo ele é usado para exprimir uma certeza, um fato certo? Então, o modo indicativo ele tem esta característica. Ele é usado em vários textos, como na maioria dos textos narrativos, que contam histórias que já aconteceram. Além também de textos jornalísticos, como as notícias, as reportagens, que buscam apresentar fatos certos. Mas quando a nossa intenção é expressar, né, uma dúvida, uma possibilidade ou um desejo, o modo subjuntivo é o mais adequado. Olha esta frase: talvez eu tire férias em julho. Mostra uma incerteza, né? Agora, para expressar uma ordem, ou um conselho, ou um pedido, empregamos o verbo no modo imperativo. O modo imperativo, ele costuma também ser empregado em receitas culinárias, que tem como objetivo instruir o leitor na realização de um prato. Por isso, emprega verbos que expressam ordem ou uma instrução. Também vamos encontrar verbos no modo imperativo em manuais de montagens, em bulas de remédio, além de textos publicitários que buscam convencer o leitor, né? Então, nós vamos observar os verbos no modo imperativo também em anúncios de propaganda. Vamos começar a fazer os exercícios da página 183. E aqui apresentou alguns títulos de álbuns. O primeiro, de Vinícius, que diz assim: se todos fossem iguais a você. É linda essa música.
A outra que diz, Vanessa da Mata segue o som. E a outra, Almir de Almir Sater, um violeiro toca. Aí na letra A diz, escreva os títulos desses álbuns e destaque as formas verbais presentes em cada um deles. Então, olha, no primeiro de Vinícius, né, diz assim, se todos fossem iguais a você. Então, escrevam este título. E nós vamos destacar a forma verbal presente. Qual é a forma verbal? Fossem. Então, podem ou grifar ou colocar entre aspas aí este verbo. Já de Vanessa da Mata, qual é o título do álbum dela? Segue o som. Muito bem, segue o som. Qual é o verbo que nós vamos destacar? Segue. Então, você pode grifar o verbo segue. Já no terceiro álbum, né, nós temos como título Um Violeiro Toca. Então, o título aí deste álbum é Um Violeiro Toca. Qual é o verbo que nós vamos grifar? Toca. Diz, na letra B, nos títulos segue o som e um violeiro toca, as formas verbais utilizadas estão flexionadas em que tempo? No presente, no passado ou no futuro? Vamos observar com cuidado os verbos que nós destacamos. Então, aqui ele falou do título segue o som, né? Segue é o que nós grifamos, a forma verbal que nós grifamos. E também o outro título que foi mencionado na letra B foi Um Violeiro Toca. Qual foi a forma verbal aí que nós destacamos, que nós grifamos? Toca. Muito bem. Então, segue e toca, eles estão no tempo presente. Na letra C diz, procure explicar por que essas formas verbais foram utilizadas no tempo que você indicou na resposta ao item B. Bom, lá na letra B, você disse que segue e você disse que toca estavam no tempo presente. E por que esse tempo presente aí é apropriado? Uma sugestão de resposta, né, é dizer que as formas verbais foram empregadas no tempo presente para aproximar o conteúdo do álbum ao ouvinte ou ao leitor. Por exemplo, em segue o som, o ouvinte é convidado a seguir o som que está ali contido. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que o ouvinte está sendo convidado, recebendo um convite para seguir, para ouvir a melodia de Vanessa da Mata. Já o título Em um Violeiro Toca parece indicar que o violeiro está ali tocando e a qualquer momento qualquer pessoa pode ouvir ali a música que o violeiro está tocando. Então, vocês poderiam se expressar assim, tá? Na número 4, muito boa questão. Acompanhe comigo a leitura do enunciado, que diz: leia novamente os títulos acima. Se todos fossem iguais a você, segue o som e um violeiro toca. Cada forma verbal empregada neles revela uma intenção daquele que fala em relação ao que pretende expressar. Com base nisso, responda as questões. Em qual dos títulos a forma verbal indica uma certeza? Em se todos fossem iguais a você, segue o som ou um violeiro toca? Esta última, né? Um violeiro toca. Aí, neste título, mostra um fato certo, indica algo preciso, não é verdade? Agora, na letra B, em qual deles foi expressa uma ideia incerta, né? Uma incerteza, uma ideia hipotética? Podemos colocar que é o título Se Todos Fossem Iguais a Você. Então, se todos fossem iguais a você, mostra
apresenta uma informação imprecisa, pois a frase parece não estar terminada. E esta é uma característica de que modo? Do modo subjuntivo. Muito bem. Já na letra C diz: qual dos títulos expressa um convite? Qual que você acha? Segue o som, não é mesmo? Muito bem, então podem colocar as respostas aí e dá certo. Olha só, saímos da música e agora vamos falar de comida. Ah, meu Deus, duas coisas maravilhosas, né? Eu adoro música e comer. Então abram aí o livro na página 184 e se esse pôster acelerou a sua fome, calma, amiguinho, calma, amiguinha. Assista a aula toda e depois vai lá almoçar ou jantar, tá? Ai, segura aí. Então vamos acompanhar a leitura da número 1, questão número 1. Não olha para a imagem não, gente. Segura a imagem. Vamos olhar só aqui as frases, vamos ler as frases. Mas não olha para a imagem não, para não acelerar a fome. Diz: leia o anúncio publicitário e responda as questões. Colher os temperos na horta, buscar inspiração nos aromas, servir com carinho. Sabe qual a nossa parte preferida? Dividir isso tudo com você. Venha ao Luca, casa do chefe, e sinta-se em casa. Letra A. Qual é o objetivo principal desse anúncio? Divulgar um restaurante. Letra B. Observe a primeira palavra de cada frase do texto principal do anúncio. O que essas palavras têm em comum? Então, a primeira palavrinha aqui da primeira frase, colher. Primeira palavra da segunda frase, buscar. Primeira palavra da terceira frase, servir. Primeira palavra da quarta frase, sabe. Primeira palavra da quinta frase, dividir. Então, observamos que a primeira palavra de cada frase apresentou aí verbo. Então, todas essas palavras são verbos e indicam ações. Na letra C, diz: classifique os verbos no anúncio em primeira, segunda ou terceira conjugação. Bom, primeira conjugação, nós temos o verbo buscar, né? Antes da desinência R, que é a desinência de infinitivo, nós temos a vogal A, marcando aí verbo de primeira conjugação. Na segunda conjugação, nós temos os verbos escolher e saber. Observe que antes da desinência R, nós temos que vogal E, característico da segunda conjugação. E terceira conjugação, os verbos servir, dividir, vir e sentir-se. Tá? Antes do R, nós temos a vogal I, que faz o verbo pertencer à terceira conjugação. Já na letra D diz, na frase, sabe qual a nossa parte preferida? Há um verbo oculto. Como assim há um verbo oculto? Nós entendemos que, apesar de não ter um verbo escrito ali na frase, há um verbo, né, subentendido. Que verbo é esse? Ele indica estado ou uma ação? Então, olha, preste atenção nessa frase. Está escrito assim no anúncio. Sabe qual a nossa parte preferida? Está faltando ali o verbo oculto, né? Nós podemos dizer que é o verbo é. Eu poderia reescrever essa frase colocando o verbo é. Olha como ficaria. Sabe qual é a nossa parte preferida? E esse verbo é indica estado. Letra E. O gênero anúncio publicitário tem como objetivo convencer as pessoas, né, a adquirir determinado produto ou serviço. Tendo em vista essa finalidade, responda: por que predominam nesse anúncio aqui verbos no infinitivo? Né? A maioria dos verbos apresenta aí o quê? Verbo terminando com a desinência R. Por quê que apresentou o verbo aí no infinitivo? Porque com o verbo no infinitivo vai transmitir uma ideia de algo atemporal. Como assim atemporal? Que não marca tempo nenhum.
Então, o infinitivo não está relacionado com nenhum tempo. Ou seja, talvez a ideia aqui seja de demonstrar, né, que o restaurante desenvolve diversas ações para que o consumidor fique satisfeito o ano inteiro e não em um tempo específico e não em um tempo determinado. Por isso que foi usado o verbo no infinitivo, que é um verbo que não vai indicar um tempo determinado, específico. Agora, nós vamos ler um texto de um conto, de Clarice Lispector, que é um dos grandes nomes da literatura brasileira. E, além de contos, ela escreveu romances, novelas, obras para o público infantil. Então, vamos ler o trecho de um conto chamado Amor. Diz assim: um pouco cansada, com as compras deformando um novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Como um lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Qual é a mensagem que o conto passa? Que Ana, apesar de muitas vezes sentir-se cansada, fazia tudo com muito empenho. Qual é a relação entre ela e o título? O título resume o que Ana coloca em suas ações diárias, Amor em tudo que ela fazia, Tinha pitadas e pitadas de amor. Letra C. Com base no trecho lido, como a personagem Ana poderia ser descrita? Ana era uma dona de casa, mãe e esposa que se doa a outros, Letra D. A respeito da maioria das formas verbais empregadas nesse trecho, copie no caderno a informação verdadeira. Elas estão no presente e criam um efeito de que tudo acontece no momento em que o narrador conta os fatos? Ou elas estão no tempo passado, indicando ações que já aconteceram? Bom, elas estão no tempo passado, indicando ações que já aconteceram. Analise as formas verbais destacadas nos trechos a seguir e responda a questão. Ana subiu no bonde. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Em qual dos trechos a forma verbal indica um estado e em qual deles indica a ação? Justifique sua resposta. Então, vamos reler o trecho 1. Ana subiu no bonde. Então, Ana subiu no bonde, mostra aí, demonstra uma ação, ou seja, um movimento, um deslocamento que Ana praticou, E já
O trecho 2 diz: os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Olha aí o verbo em negrito, eram. Então, no trecho 2, indica estado, pois demonstra como eram os filhos de Ana. E no trecho 1, indica uma ação. Pessoal, vocês conseguiram observar que nesse texto de Clarice Lispector apresentou o narrador observador? Sim, né? Porque os verbos estão na terceira pessoa, ou seja, o narrador narra a história sem participar dos fatos. Agora chegou o momento, né, de fazer a explicação dos exercícios propostos. E aqui na número 1 diz: dê o infinitivo e a conjugação dos verbos das frases a seguir conforme o exemplo. Os alunos jogam vôlei. Verbo aí na frase, jogam, né? Então, vamos colocar o verbo no infinitivo, jogar, observar qual a vogal vem antes da desinência R e classificar, né? Se for a vogal A antes da desinência R, será verbos da primeira conjugação. Se for a vogal E, segunda conjugação. E se apresentar a vogal I antes da desinência R, será da terceira conjugação. Então, façam o número 1. Na número 2 diz: explica a diferença entre estas duas formas do verbo cair. Então, cai está em que tempo? E cair, em que tempo? Em qual tempo? É só escrever. 3. Forme verbos a partir dos adjetivos listados a seguir. Veja um exemplo. Curto, encurtar. Comprido, como é que vai ficar para virar um verbo? Fácil. Então, vocês vão formar verbos a partir dos adjetivos. Número 4. Acrescente um A antes das palavras relacionadas abaixo e forme verbos de primeira conjugação. Veja o exemplo. Redondo, então eu coloquei um A antes da palavra e formei verbos da primeira conjugação. Ficou arredondar. Agora você vai fazer nas letras que estão aqui. Número 5, complete as lacunas passando os verbos destacados para o futuro ou para o passado, que é o pretérito perfeito, conforme o sentido da frase. Observe o modelo. Hoje o clube não abre, mas amanhã ele abrirá. Então, vocês vão fazer. Já fizeram um exercício assim, né? Parecido. Agora é só fazer isso também. Número 6, faça a correspondência. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Leia com cuidado, né, as explicações e façam a correspondência. Questão número 7 diz: passe as frases no modo indicativo para o subjuntivo e para o imperativo, fazendo as adaptações necessárias. Veja exemplo. Então, nossa família viajou nas férias. Então, o verbo viajou apresentou um modo indicativo, que é um modo que indica uma certeza, exprime um fato, né, certo. Né? A família viajou, não há dúvidas, né, do que aconteceu. Já na frase abaixo, observe o verbo no modo subjuntivo. Nossa família talvez viaje nas férias. Então, apresenta aí uma incerteza, algo duvidoso, incerto, é uma possibilidade, né? Talvez viaje. Agora, observe a terceira frase. Viajem durante as férias. Modo imperativo, né? Um conselho, né? Aquele modo que pode indicar uma ordem ou até fazer um pedido. Agora, eu deixei uma frase aqui. Os atletas chegaram cedo ao estádio. Chegaram é o verbo. E é um verbo que está em que modo? Está no modo indicativo. Indica um fato certo, informa um fato certo, né, que ocorreu. Agora eu quero que vocês peguem essa mesma frase e coloque o verbo aí indicando o modo subjuntivo e o modo imperativo. Podem fazer as adaptações necessárias nas frases, tá bom? Número 8. Releia o quadro da página 183, né? Aquele quadro rosa que nós comentamos, um quadro rosa da página 183 e complete a frase. O modo
Você vai dizer, busca convencer de forma concisa e direta o interlocutor a realizar ou não determinada ação. Então, qual é o modo? É o modo indicativo que faz isso? É o modo subjuntivo ou o modo imperativo? Depois que você completou, pegue o seu caderno e pegue essa tabelinha aí da página 183, essa tabela rosa, e copie esta regra no seu caderno. Por que, professora, que eu tenho que fazer isso? Para você internalizar esse assunto, né? Entender o que cada modo verbal vai expressar, qual é a intenção de cada modo verbal, e assim poder fixar da melhor maneira esta matéria, tá bom? Um beijo bem grande. Tchau, tchau. Até a próxima aula.